Olá, caros amigos. Estamos aqui, eu, professor Fábio Catani, meu colega, professor Adriano Viaro, num oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês encontram no Instagram, e também pelo site greatjob.com.br. Hoje estamos fazendo a inversão dos nossos papéis, sempre é o Viaro quem anuncia e eu faço as honras da casa, mas se trata de um convidado muito especial para não apenas o rol de amizades do Viaro, mas também para todo o tema de tanto estudo e tanta luta, né, Viaro? Com quem estamos falando hoje? Opa, Catani, tudo bem? Tudo bem para os nossos ouvintes aí, olá para todo mundo. Hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, que eu tenho orgulho de chamar de amigo, é o Márcio Chagas, ex-árbitro de futebol e comentarista de arbitragem, agora candidato a deputado, mas que está aqui por uma questão muito simples, para falar não só do esporte, como da pauta étnico-racial, da questão endêmica do racismo no Brasil, e uma pauta que eu e Márcio aí temos também algumas participações em comum numa larga trajetória. Márcio, primeiramente, muito obrigado pela tua presença, mas como de costume, a gente pede sempre para os nossos convidados resumirem primeiro no início, uma forma bem resumida mesmo, a tua trajetória até aqui. Quem é o Márcio Chagas? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, acho que é um bate-papo bem informal, porque a gente segue mais ou menos o mesmo pensamento em termos de ideologia política, isso a gente vai chegar lá também. Mas o Márcio Chagas da Silva é um cara negro que resiste, muitas vezes eu digo, eu não sei se eu vivo ou sobrevivo aqui no Mississippi gaúcho, né? E ao Mississippi, porque para mim é um lugar extremamente nocivo, segregador e separatista total, que endeusa, né, uma colonização europeia de uma maneira absurda e, ao mesmo tempo, negando a negritude e a contribuição dos povos africanos na construção desse país, mas que resisto e bastante, né? Tive a oportunidade, eu acho que é a forma que eu tenho maior assim de agradecer aos meus pais, né, de estudar e poder ter a criticidade de entender qual o meu papel dentro desse sistema tão perverso que é aqui no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul, né? E o meu papel é de luta por um espaço melhor do que eu tive, principalmente para os meus filhos, para que eles não tenham tantos obstáculos no caminho deles, assim como eu tive, assim como os meus pais tiveram, assim como meus avós tiveram. Então, o Márcio Chagas da Silva é um professor de educação física, crítico, que pensa, né, não acredita só na questão do corpo, mas também na questão da mente. E é muito importante num Brasil tão analfabeto intelectualmente, não que eu seja um intelectual, mas intelectualmente e crítico, é difícil se sobreviver a um sistema desses, né? Quem é consciente no Brasil paga um preço muito alto, né? E eu venho pagando um preço muito alto nesses últimos anos, principalmente porque eu também milito pela causa negra e por um espaço cada vez melhor e mais equânime. Óbvio que é meio que uma utopia, mas enquanto eu estiver vivo, eu não vou cansar de lutar, porque esse é o meu papel por aqui, né? Resistir cada vez mais, assim como meus antepassados resistiram, eu tenho a obrigação de dar continuidade. Márcio, tu acha que a gente pode dizer nessa nossa sociedade, que tu bem colocas como Mississippi, que nós ainda temos, mesmo que no campo simbólico, nós ainda temos percepções do período da escravidão na sociedade atual? Total. Para mim, eu fazendo várias analogias, né, com relação a esse período da escravização, para mim, a educação, inclusive, ela é um projeto muito bem pensado na perpetuação e manutenção de poder de uma classe média alta e burguesia.
né? Porque ela é cada vez mais cara. Quem pode pagar normalmente são as pessoas que são herdeiros, né, de senhores escravagistas, né? São os tataranetos dos senhores escravagistas que hoje conseguem manter os seus netos, manter seus familiares dentro de um sistema onde ele se pode se perpetuar, tendo uma educação de qualidade, né? 12, 13 anos preparando para ingressar numa universidade pública e não mais pagar aquela universidade, não mais ter um investimento de pagamento para uma educação e assim, né, se manter no topo da pirâmide do poder. Eu vejo isso de uma maneira muito, muito clara, sem nenhum milímetro de conseguir enxergar isso em vários ambientes que eu frequento, né? Para mim, a escravização no Brasil ela só se modernizou, ela não terminou e não tem nenhum interesse de terminar também. Márcio, puxando um pouco para a tua trajetória, eu sei que tu estudaste no IPA, não? E até depois, mais adiante, por enquanto, a gente vai continuar nesse assunto, mas depois tu vai me falar, porque eu tenho informações privilegiadas de que tu fazia parte da turma do Fundão, junto com o Rafinha Bastos, e o meu querido amigo e colega, professor Carlos Luzardo, de português, já me passou essas informações tuas, e que era uma turma do barulho. Me diz como é que foi, primeiro, a tua trajetória de infância, como é que tu conseguiste esse espaço de estar numa escola como o IPA, como é que foi a tua construção em direção também à arbitragem, que é outro tema que eu quero conversar bastante contigo, quero te perguntar, como é que foi essa tua trajetória da infância, a construção do Márcio Chagas, que passou por tantas mãos como as do meu querido Carlos Luzardo também, uma pessoa maravilhosa, meu colega, competentíssimo. E aí, fala um pouco dessa tua construção até tu te tornar o cidadão que tu és. Bom, eu acho não, eu tenho certeza. O esporte foi o que me proporcionou ter as suas oportunidades. Então, eu comecei a praticar esporte com 7 para 8 anos, e minha primeira modalidade foi o judô, muito em virtude assim do pensamento que meu pai tinha, porque como eu estudava num colégio particular, eu sou de uma família de 4 irmãos. O meu irmão mais velho, que hoje tem 47 anos, né, estudava nessa escola já na época, quando eu tinha 7 para 8, ele tinha 8 para 9, e o meu pai colocou eu e ele nesse colégio, um colégio chamado Nossa Senhora de Lourdes, que ficava na Marcílio Dias, próximo a 0 hora. Era um colégio particular, não era um colégio particular assim dos bambambãs de Porto Alegre, mas era um colégio particular, e nós éramos um dos poucos alunos negros daquela escola. Então, um dos grandes receios que meu pai tinha naquele período era que a gente começasse a se apanhar no colégio, muito em virtude por sermos negros. Então, ele colocou eu e meu irmão para fazer judô, e o judô foi uma modalidade onde, num primeiro momento, era para aprender a se defender. E do judô, eu comecei a ter as outras oportunidades esportivas também. Transitei no meio do futebol de salão, que hoje é o futsal, né, até chegar no basquete. E o basquete foi a modalidade que me deu a possibilidade, num segundo momento, de ingressar como aluno bolsista no IPA, porque eu jogava basquete na Sojipa, chamou a atenção da escola, que era uma escola metodista, para que eu fosse aluno dessa escola para jogar as Olimpíadas Metodistas. Não era única exclusivamente por causa dos meus olhos claros, não era por isso, era porque tinha um interesse da escola também, né? E naquele período, eu não sei se é correto fazer esse comparativo, mas era como se fosse eles diziam que eram bolsas não filantrópicas e tal. Era como se fosse um projeto de cotas, assim, né? Mas só que através do esporte. Mascarado, mas era através do esporte. E o esporte me proporcionou frequentar esse ambiente. Foi muito difícil para mim
esse período da escola, principalmente no segundo grau, né, o ensino médio hoje, nessa nova nomenclatura, porque, além da questão racial, tinha a questão social e econômica. E estar ali dentro daquele ambiente, ele era uma coisa dicotômica, porque eu estava dentro de um ambiente extremamente elitizado, mas eu não era visto como um aluno, eu era um atleta. Então, eu representava a escola em competições, né? E isso eu fui me dar conta já no terceiro ano, quando eu entrei, eu tinha 14 para 15 anos no IPA, e no terceiro ano eu já tinha 16 para 17, então já tinha uma mentalidade e uma visão de mundo completamente diferente, e já me enxergava como um negro dentro daquele espaço, né? E ali eu consegui observar várias situações de que realmente o interesse daquela escola não era que eu me desenvolvesse como um entendimento do conteúdo que estava sendo passado. Não, eu era um atleta, eu tinha que representar a escola, principalmente nas Olimpíadas Metodistas, que aconteciam sempre no período de outubro, assim, naquele período que na época tinha, para quem não sabe, o feriado do Dia das Crianças e o feriado do Dia dos Professores. Então, era no dia 12 de outubro, dia 15 de outubro. Então, geralmente, as Olimpíadas aconteciam naquele período ali, e aí tinham escolas, tanto em Uruguaiana, como Passo Fundo, como Santa Maria, ou no próprio Americano, que era bem próximo do IPA. Então, a minha construção ela se deu nesse espaço hegemonicamente branco, racista, preconceituoso, segregador, onde eu tinha que sobreviver. E muitas vezes não tinha com quem dividir as minhas angústias e ansiedades, porque se eu dividisse com algum daqueles alunos, colegas que eu tinha naquele momento, eu viraria mais um motivo de chacota, além das tantas outras que eu já sofri ali dentro daquele ambiente. E eu tenho uma passagem assim, bem emblemática, que foi no meu terceiro ano, com uma professora de matemática. E tu vê, né? Sempre um professor que está envolvido. E a professora essa aí, ela percebeu que primeiro que eu comecei a matar muita aula, porque eu não me sentia mais à vontade dentro daquele espaço. E aí, por volta de setembro, outubro, eu estava praticamente rodado já no terceiro ano. Mas eu tinha ainda a Olimpíada Metodista para jogar. E aí essa professora, eu fui entregar um material, uma prova. Eu entreguei uma prova praticamente em branco. Eu não sabia nada do que estava acontecendo. Entreguei para ela. Ela pediu para eu ficar na sala. No final, quando todos terminaram, ela veio conversar comigo. E ela me perguntou assim, o que está acontecendo contigo? Eu disse, por quê, professora? Professora Ugélia é o nome dela. Eu nunca mais vi, mas eu tenho guardado assim, porque foi a única pessoa que eu acho que me enxergou dentro daquele espaço. Porque a frase dela foi a seguinte, tu está fazendo exatamente o que eles querem. Eu disse, como assim, professora? Tu está fazendo exatamente o que eles querem. Tu não está estudando, tu não vai ser uma pessoa que vai competir com eles no mercado de trabalho posteriormente, tu está sendo mais um. Bah. E aquilo foi assim... por que tu está dizendo isso? Porque eu estou observando, tu não vem nas aulas, não é só comigo, os outros professores também, porque já virou assunto na sala dos professores, que tu é um turista aqui dentro. Mas eu quero assumir um compromisso contigo. Eu vou começar a te dar aula particular de graça, lá no Americano, segundas e quartas, às 2 horas. Mas tu não pode falar para absolutamente ninguém que eu vou te dar aula. Mas tu vai passar comigo. E ela me deu aula durante, acho que uns 2 meses. Eu ia fazer aula particular com ela lá, no colégio americano. E eu passei na disciplina dela. Então, eu tenho... E ela era uma professora negra baiana. E ela me chamava de... Ela sempre dizia... Ela me dizia que eu era que eu parecia o Dida, porque na época o Vitória, né, tinha ido para a final do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras em 93. E ela dizia que eu era o Dida, que eu era um homem lindo. Não sei. Tipo assim, ela conseguiu ir lá na minha alma, assim, para me sacudir, inclusive me enaltecer, para que a minha autoestima naquele momento, que era extremamente rebaixada dentro daquele ambiente, ela pudesse, pelo menos, dar uma respirada para eu poder dar continuidade naquele ano letivo. Eu rodei naquele ano, que foi no meu terceiro ano,
em 4 disciplinas, mas na disciplina dela eu passei. Então, eu tenho essa lembrança. O Luzardo, ele foi meu professor no primeiro ano, né, professor de português e literatura, e, inclusive, a gente começou a se seguir, e aí um dia eu mandei para ele, pô, foi meu professor, e ele, o quê? Foi meu professor no IPA, e aí ele lembrou, pá, tu era da turma do Rafinha, aí eu falei para ele, eu, Rafinha e tal, e aí ele se lembrou, né? E na época ele tinha um apelido de Calabresa, porque ele tinha o cabelo ainda, era um cabelo crespinho, e os caras chamavam ele Não de foi, Calabresa na época. Márcio, não foi ele que veio falar contigo na nossa palestra no Anchieta? Não, quem veio falar comigo na palestra do Anchieta foi o professor Renan, professor de física, que também foi um outro episódio que me chamou a atenção. Por quê? Quando nós participamos desse evento lá em 2018, que era mais ou menos no período da Copa do Mundo, eu percebi esse professor, mas na época não tinha, naquele momento, assim, lembrado dele durante a palestra que a gente participou, mas teve uma fala dele no final assim que foi muito emblemática, e eu não sei se tu estava perto, se tu chegou a observar. Porque ele rondou e subiu no Isso eu vi, palco isso eu lembro. para parabenizar. Quando ele chegou para parabenizar, ele questionou, me perguntando assim, pô, tu estudou no IPA? Eu disse, sim, estudei no IPA. Ele disse, mas eu dei aula no IPA, eu não me lembro de ti. Eu disse, mas eu me lembro de ti. Tu foi um professor de química, química ou física, agora não me lembro. Mas tu foi um professor e eu me lembro de ti. Tu é o professor Renan. Daí ele assim, pá, que coisa, mas eu não me lembro de ti. Aí eu falei para ele, sabe por que tu não te lembra de mim? Porque eu era um aluno invisível. Eu estando lá ou não mudava nada. Não chegou a nem te chamar a atenção. Eu sendo se não um dos poucos, se não o único dentro daquele espaço, e mesmo assim tu não lembra de mim. Não que eu seja grande coisa que tu tenha que lembrar de mim, mas passou batido, porque eu estando ali ou não fazia nenhuma diferença. E Márcio, me diz uma coisa. qualquer pessoa que tivesse um mínimo de percepção lembraria, pô, eu tive um aluno preto, eram poucos, e esse cara foi meu aluno. Pois é, mas eu ia te perguntar pela parte estética, no ensino médio, no nosso caso era 2º grau, qual era a tua altura já? Eu tenho o mesmo tamanho que eu já tinha naquela época, 1,90 m. Eu já tinha uma estatura assim que chamasse atenção, né? Eu sempre fui grande e tal. Óbvio que eu tinha, de repente, uns 15 quilos a menos do que eu tenho hoje, né? Porque eu estava em formação ainda corpórea, né? Naquela época eu era muito mais magro do que eu sou hoje. E qual é a altura do Rafinha? O Rafinha tem 2,1 ou 2,2. Ele é um pouco maior do que eu. E o Leandro é mais alto que tu também? O Leandro é maior do que eu. O Leandro eu acho que tem 1,98. Não, eu só te fiz essas perguntas porque a invisibilidade do homem negro, mas um homem negro de 1,90 m no ensino médio, tu não enxerga se tu não quer realmente. Não tem como não chamar atenção, né? Não tem como não chamar atenção. Márcio, me diz uma coisa, cara, que eu acho que é importante a gente trazer nisso aqui, tá? Tu fica à vontade para responder ou não, até porque são questões que nós já conversamos várias vezes, mas inbox, então agora a gente está trazendo aqui para o nosso público. A questão afetiva, a questão do namoro, a questão da paquera. Tu era um menino negro, alto, atleta do colégio, num meio onde a grande maioria era branco. Nós sabemos que sempre teve aquela fetichização do homem negro e da mulher negra também. E aí eu te pergunto, essa questão foi difícil ou não foi difícil? Havia já o que a sociologia fala, a psicologia social fala da solidão do homem negro, ou tem o fetiche nessa época? Fala alguma coisa para nós. Cara, foi bem difícil, assim, aceitação dentro desse ambiente, né, hegemonicamente branco. Tinha esse fetiche, né, com relação ao homem negro, mas eu era sempre visto como o amigo. Eu era o amigo. Eu até podia ser um pouco bonito, mas eu não era uma pessoa para se relacionar, principalmente na frente dos demais.
né? E isso ficou notório, porque nos meus 3 anos de colégio IPA, eu não fiquei com nenhuma menina da escola. Nenhuma menina da escola se interessou em ficar comigo. Então, Que não é normal no segundo grau, né? Não, mas nisso eu te entendo. Eu também passei 3 anos no meu colégio, não peguei ninguém. Não, foi... Mas é que tu é gringo do meio da fazenda, Todos os gringos. Mas, em contrapartida de outras escolas, e principalmente das estaduais, eu ficava com outras meninas. Mas da minha escola, não. Da minha escola, né? Eu era um amigo. E era isso. Né? Raramente eu ia a algum evento social, né? Ia muito mais da galera do esporte, mas não dos meus colegas de sala de aula. Né? E acho que as famílias também não iam querer que aparecesse contigo. Não. E agora tu tocou nesse assunto, né, de relacionamento. Meu primeiro relacionamento, que foi com uma menina branca, que era filha, porque ela é viva ainda, filha de um coronel da Brigada Militar, foi um caos. E eu estava no 3º ano, ela não estudava no meu colégio, eu estudava num outro colégio, né? Então a gente começou a namorar, a gente fazia CLJ na época, esse negócio de grupo de jovens de igreja. Começamos a namorar, só que era um namoro de sábado de tarde e alguns encontros durante a semana, ou na Redenção, ou no shopping João Pessoa, ou algum cinema que a gente ia, mas nunca na casa um do outro. E aí chegou um determinado momento que eu comecei a assim, me questionar. E perguntei para ela, o que a gente é? A gente é namorado, ficante, não é nada, só... Não, nós somos namorados e tal. Eu disse, mas tem uma coisa estranha acontecendo aí. Porque tu não vai na minha casa, eu não vou na tua casa, e a gente só se encontra. Tá acontecendo alguma coisa? Ela, não, capaz e tal. E aí eu comecei a bater nessa tecla até que ela disse, não, minha mãe não quer que eu namore contigo. Né? Tu pode ser meu amigo, mas ela não quer que eu namore contigo. Ali eu entendi que era uma situação racial. E isso foi bem difícil, porque a primeira vez que eu fui na casa dessa menina, eu já tinha entrado como amigo. Mas a vez que eu fui como namorado, a receptividade foi, assim, criminosa. Porque ao entrar na casa, a tia que estava fazendo o almoço gritou da cozinha. Este negro está autorizado a entrar aqui. Imagina eu, num período de adolescência, 16 para 17 anos, sem ter o mínimo de entendimento, assim, até posicionamento, escutar uma paulada assim na chegada. E foi uma paulada para mim. Escutar aquela frase que eu tenho guardado ela até hoje, assim, na minha memória. Eu entrei, escutei, dei meia volta, voltei para casa, não contei para minha mãe, porque eu não tive coragem de contar para minha mãe. Não tive coragem de contar para ela. E um pouco tempo, umas 2, 3 semanas depois, eu consegui conversar com meu pai e trazer para ele a história. Que para mim foi uma surpresa também. Porque eu tinha medo de falar para o meu pai essas coisas, dele ter uma reação raivosa e violenta. Então, quando ele sentou, ele foi me buscar na Sojipa, eu disse para ele, papai, eu preciso conversar contigo um negócio bem sério. No primeiro momento, ele imaginou que eu tivesse engravidado essa menina. E ele falou, pô, tu engravidou essa guria, não sei o que, seu merda e tal. Eu disse, não é isso. Quando eu falei, não é isso, o semblante do meu pai mudou na hora. E ele já veio assim, eu já sei o que é. É racismo. E eu disse, é. E aí ele me perguntou o que tinha acontecido, eu contei para ele isso que eu estou contando para vocês. E a minha surpresa foi que a reação dele foi completamente serena e reflexiva. Porque ele me disse o seguinte, se eu te disser o que eu gostaria que tu fizesse agora e tu não fizesse, eu iria brigar contigo. Mas eu não quero brigar contigo. Porque além de ser teu pai, eu sou teu amigo. Então eu vou te apoiar na decisão que tu tomar. Na decisão que tu tomar. Mas eu tenho que te fazer 2 perguntas. Tu acha que essa menina gosta de ti ou tu acha que ela tá te usando para confrontar a família dela? E aí eu falei para ele, cara, não sei. E ele disse, quando tu tiver essa resposta, tu toma a decisão mais assertiva que tu tiver, porque
porque eu acho que daí tu vai conseguir entender o que eu estou te dizendo. E para mim foi um dos poucos bate-papos que eu tive com meu pai, porque 3 anos depois meu pai acabou falecendo muito cedo, né? Eu tinha 20 anos quando meu pai faleceu, ele tinha 49, mas ali eu comecei a acreditar não, a perder o medo de conversar assuntos mais sérios com meu pai, principalmente de entrar nessa seara da questão racial, que era uma coisa que me machucava bastante. Porque não era só essa questão da afetividade, era a questão da violência, era a questão do xingamento quase que o tempo inteiro. Dentro do esporte acontecia bastante quando eu jogava basquete e enfrentava as equipes da Serra. Tinha um clube da Serra, que era o Recreio da Juventude, um clube bem tradicional de Caxias. Uhum. Eu passava o ano inteiro escutando, quando jogava contra eles, um monte de barbaridade, tipo, tua mãe é preta, deve ser faxineira e puta, tua Volta mãe para a África. volta para a África, tua mãe foi estuprada no navio negreiro, nem sabe quem é teu pai, negro sujo, vai tomar banho de clorofila. Cara, isso aí era um negócio assim que me Tu não devia despertava ter um descido gatilho, da árvore. me E despertava sabe que, que eu uma sei bem, raiva Márcio, tremenda. porque eu fui criado em Nova Prata nos anos 80 e, cara, era uma cidadezinha pequena e praticamente não tinha negros. Então, para nós, o modus operandi natural era o racismo, sabe? Porque aí eu tenho o outro lado, o lado de quem foi criado nesse universo branco em que o racismo era algo tão entranhado que ele era um elemento natural. E esse tipo de xingamento eram coisas que a gente fazia. E que quando, olha só, quando um ex-prefeito lá, já falecido em Nova Prata, ele quis incentivar o desenvolvimento industrial, atraiu pessoas aqui das periferias da Grande Porto Alegre para lá. E foi criado um bairro específico. Olha só as guetificações, né? Chamado Promorar. E eu lembro, puxa, minha mãe falando que os ônibus e o pessoal todo lá dizia que os ônibus que iam em direção ao bairro eram os navios negreiros. E aí, imagina depois tu olhar para esse teu passado, porque é uma chaga terrível para quem sofreu, e se tu tiver o mínimo de consciência, é uma das maiores vergonhas que alguém pode carregar consigo. Então, esse aspecto ele é terrível. E o pior é que a Serra Gaúcha continua muito assim. Eu falei várias vezes para o Márcio, inclusive, que eu cresci num meio racista e reproduzindo isso até 19, 20 anos de idade. E, para mim, o papel que eu cumpro hoje dentro das escolas é, inclusive, esse, né, de falar. E eu sempre digo para o Márcio, eu não falo de racismo, eu falo de racistas. E até porque o que eu consegui fazer ao longo dessa trajetória é saber como que o racista pensa, porque esse modus operandi, e aí, Márcia, eu falo para ti, eu tenho certeza que tu consegue entender, mas tem muitas pessoas que, quando eu falo, não entendem. Eu digo, eu desconstruí meu racismo, mas esse modus operandi está dentro de mim. Uhum. Eu sei como o racista pensa, eu sei como que o racista age, porque eu fui criado neste meio. Então, eu acho importante esse parênteses que o Catani fez, até para eu introduzir agora contigo, Márcio, uma outra questão. Esta semana, no programa Bahia Meio-Dia, casualmente, foi tu que me mandaste o link da matéria, inclusive, os ouvintes, se não souberem, eu e o Márcio, a gente conversa muito pelo WhatsApp, muito inbox, quase que todos os dias, e tu que me mandaste, inclusive, eu fiquei sabendo por tua causa, depois fui atrás para investigar, mas hoje já é um assunto que todo mundo está sabendo, até porque esse programa está indo ao ar no dia 26 de setembro, então, e hoje é 31 de agosto. No Bahia Meio-Dia, nós tivemos, então, na última semana de agosto, jovens que supostamente teriam furtado algo na casa de 30, 50 reais de uma loja, foram torturados e tiveram as mãos queimadas pelo proprietário da loja. Tem fotos, tem vídeos, e tem até, parece, hoje, 26 de setembro, não sei o que desenrolou até aqui, mas parece, inclusive, que o proprietário teria assumido o que fez, como quem diz, fiz e é isso mesmo Com que tem que orgulho. fazer.
com orgulho. Márcio, nós falamos no início da conversa da escravidão ainda existir hoje em dia. O que está acontecendo? Comenta esse caso aí para nós. Está acontecendo que nos últimos 4 anos, né, em virtude de um desgoverno do nosso país, a legitimação do absurdo está extremamente amparado. Está amparado. Então, aquele receio, né, aquele freio inibitório que muitas pessoas tinham até antes de 2018, hoje não se tem mais. Eu faço a justiça com as minhas próprias mãos, eu quero andar armadinho porque eu sou valente, eu quero dar tiro, defender meu patrimônio, defender a minha família, mas sair por aí dando uma de Rambo, né, sair matando. Né, que é o grande desejo do brasileiro hoje, é ter uma arma para sair matando pobre e preto. Sim. Porque, cara, se a gente for qualquer pessoa um pouco mais sensata, não se tem mais assalto em casa de ninguém. Ninguém mais entra para roubar uma televisão. Ninguém entra dentro de uma moradia para assaltar, como acontecia na década de 70, 80, 90. Cara, não. As operações e roubos e desvios de dinheiro, tudo hoje é digital, sabe? É um negócio muito mais sem contato do que essa necessidade de se ter uma arma. É óbvio, não estou tirando que eventualmente aconteçam alguns assaltos à mão armada, né, na sinaleira, na rua, mas assim, de entrar numa casa, que é o grande desejo da galera que adora esse negócio da arma, se entrar na minha casa, eu vou matar, eu vou fazer acontecer. Mas não é para ter arma dentro de casa, é para ter arma ali debaixo do banco do carro, né, e muitas vezes na cintura, para intimidar realmente e dizer, se não te mete comigo que eu vou te dar um tiro. E essa legitimação do armamento no Brasil, ela está restrita à classe média alta e burguesia, que podem comprar uma arma tranquilamente, porque uma arma, se eu não me engano, ela custa em torno de uns R$8.000 para cima. Cara, o Brasil é um país miserável, onde as pessoas mal têm dinheiro para comer, vão ter dinheiro para comprar uma arma. Eu não estou dizendo que a arma não caia numa periferia. Cai numa periferia, uma arma raspada, lixada, cai numa periferia. Mas ela cai numa periferia para aquele bando ali que a gente já conhece, que está envolvido no tráfico, né, que eventualmente vai fazer algum roubo para comer, para sobreviver, mas não necessariamente para entrar dentro de uma casa. Então, eu vejo assim de uma forma explícita que a atitude criminosa desses donos dessa loja aí, que acusaram esses rapazes de roubo de... Imagina, por 30 ou 50 reais, eu queimo uma pessoa, as mãos, torturo essa pessoa, colocando um 71, né, com ferro para marcar essa pessoa. Como quem marca gado, né? Isso aí acontecia na escravização, né, quando se queimavam as pessoas para mostrar: esse aqui é um escravo fujão, esse aqui foi humilhado na frente dos outros tantos. Se vocês ousarem fazer a mesma coisa, vai ser pior ainda. Não mudou nada. A mentalidade escravagista, colonial, racista e tudo de pior, ela se perpetua. Hoje ela está nos tataranetos dos senhores escravagistas que querem fazer a justiça com as próprias mãos. Não mudou nada. E o pior de tudo é eu ter que dizer para vocês que não vai dar nada. Não vai dar nada. Porque a justiça, inclusive, ela autoprotege esse tipo de criminoso com alguma multinha ou até, muitas vezes, alegando que foi, né, como nos últimos anos a gente acompanha aí, quando não é o caso, mas quando a polícia, o Estado mata uma pessoa preta, legítima defesa imaginária putativa. Né? Quando esse militar se sente acuado e aí ele pode se dar o direito de matar alguém porque ele achou que, de repente, a atitude suspeita daquela pessoa pudesse, né, ocasionar em alguma situação onde ele não pudesse se reagir e estivesse colocando, inclusive, a sua vida em risco. Então, ele vai ali, mata, está tudo certo, responde um processo administrativo, depois ele volta para as ruas e segue o baile. É uma história, ela só se repete
é a história do tronco, é a história do pelourinho, é a história do ferro em brasa, é a chibata nos marinheiros negros, é a marca em dois rapazes. E o Brasil, ele parece que ele caminha insistentemente em direção ao que de pior ele tem no seu passado, né? E Márcio, eu gostaria também agora a gente já, puxa, o papo é tão bom, ele está andando para caramba, nós já temos quase 40 minutos de programa, e eu quero trazer um pouco do árbitro Márcio Chagas para cá. Até também nós tivemos uma gravação muito boa com o Carlos Simo. E como é que foi a tua trajetória? Como é que foi? Claro, também aquele episódio das bananas em Bento Gonçalves, também eu vivi lá em Bento Gonçalves, fiz meu 2º grau lá, então conheço bem todo esse caminho. Como é que foi essa tua trajetória? Como é que foi ser um dos raros árbitros negros aqui do Rio Grande do Sul? E como é que era a tua relação ali dentro do campo, dentro das 4 linhas e o que chegava de fora delas? Bom, primeiro, eu gosto sempre de dizer o seguinte: foi uma trajetória, no meu entendimento, super vitoriosa. E ela não se resume única e exclusivamente aos vários episódios de racismo, né? Teve várias situações também felizes dentro do esporte. Mas eu não posso me negar a dizer que, infelizmente, dentro da modalidade onde se vende a ideia de uma democracia racial, é um dos ambientes mais racistas que se tem. Por quê? Porque gira muito dinheiro. E onde gira muito dinheiro, a gente sabe quem é que está no poder, né? São os tataranetos dos senhores escravagistas que se perpetuam e só trocam as cadeiras, né? Deixam um tempo para a família tal, depois de um tempo, essa família tal devolve para essa família, e é um círculo vicioso. Círculo vicioso. Eu fiz o meu curso de arbitragem em 1999, eu era ainda acadêmico de educação física na Unicinos, onde eu fui aluno bolsista em virtude do esporte. Então, o esporte ele continuou me acompanhando no ambiente acadêmico e me ajudou bastante a fazer um curso de educação física com praticamente custo zero. Praticamente custo zero. Então, eu me sinto um privilegiado nesse sentido. A universidade, eu tive a possibilidade de frequentar uma universidade e frequentar uma universidade de qualidade sem pagar quase nada. Pagava passagem e meu material, né, que era exigido dos professores, das cadeiras que se tinha e tal, os livros, os xerox e tal. E aí eu fiz o curso de arbitragem, imaginando, eu sempre gostei de futebol, eu quero estar dentro do futebol. Mas eu não quero trabalhar como preparador físico, como treinador, porque eu sei que categoria de base, que é o processo natural de quase 99%, tem que fazer essa trajetória. Não era o meu caso, porque eu não tinha vivência dentro do futebol, então eu teria que fazer todo esse processo para tentar chegar lá no topo da carreira e trabalhar profissionalmente. Aí pensei, vou fazer um curso de arbitragem, eu vou estar dentro do futebol, eu posso atuar nos finais de semana, tendo uma grana durante esse período ainda acadêmico que me ajude a pagar o meu material e as minhas passagens. E aí eu vou me desenvolvendo, né? Se der certo, beleza. Se não der, depois eu sigo uma outra trajetória dentro da minha área da educação física. E aí eu comecei a apitar jogos amadores, jogos escolares. E no meu primeiro ano, que foi apitando jogos escolares, assim, por fora da federação, eu já consegui observar o racismo muito latente nessas competições escolares. Eu estava apitando um jogo no Colégio Farroupilha, entre Champanhar e IPA, e o IPA sempre teve essa ideia da bolsa para os atletas, né? E tinha um aluno bolsista, que era do atletismo, preto, que jogava no time de futebol. E ele era muito rápido. Não jogava bem, mas era muito rápido. A bola o tempo inteiro para ele na ponta direita, para ele correr, ou chutar, ou botar essa bola na área. E numa dessas arrancadas ele fez um gol. E aí a bola está indo para o centro do campo. E lá no centro do campo, o capitão desse time do Champanhar virou para trás
e gritou com o lateral. E aí, quem é que vai marcar esse macaco? Ele vai continuar fazendo o que ele quer? Será que eu vou ter que voltar aí para dar um pontapé nele, para ele parar de correr? Ou vocês vão deixar ele a tarde inteira correr e fazer gol? Na hora, foi um negócio automático. Esse menino me olhou, eu olhei para ele e era como se eu tivesse... É tipo assim, cara, tu tem a chance de fazer alguma coisa. Ele me passou essa... E eu, assim, e eu tenho compromisso contigo. E a gente não se falou, mas no olhar a gente se conectou. Eu puxei o cartão vermelho e expulsei esse guri. Bom, esse guri saiu reclamando. Ah, não falei nada para ti, eu falei para ele. Se tu falou para ele é porque tu queria falar para mim também, porque é o que tu pensa de mim. E a gente foi saindo e o pai desse menino estava na arquibancada. E desceu. E veio na minha direção. Por que tu tá botando meu filho para rua, bobalhão, tá estragando o jogo das crianças? Porque não sei o que e tal. Eu disse, fala pro teu pai o que tu falou pelo menino lá dentro. Ah, fala pro teu pai o que tu disse lá dentro. Ele disse, ah, pai, eu chamei o negrinho lá de macaco e ele me botou pra rua. Aí o pai disse assim, quê? Tu vai tirar o meu filho do jogo por causa disso? E aí eu disse, bom, tá entendido por que teu filho é isso. Quem trabalha em colégio conhece da família. E aí ele tentou vir para cima, eu disse, cara, aí um professor do IPA, que tinha sido meu professor também, separou, e aí eu falei para ele o seguinte, olha só, meu, se tu não quer passar vergonha na frente do teu filho, vai embora, porque tu vai passar vergonha. Resumindo, eu não apitei mais jogos daquela competição. Eu fui punido por essa escola, Champanhar, Colégio Marista, Champanhar, que entrou com uma queixa contra a organização da competição de que eu não apitasse mais as partidas porque eu havia prejudicado o colégio. Ali eu comecei a entender que aquele tipo de dinâmica ia se apresentar em várias situações para mim, não só com xingamentos diretos, mas também com xingamentos indiretos a atletas, e que eu teria que tomar uma providência para que isso fosse inibido de alguma forma. Muitas pessoas acreditam que o caso de Bento Gonçalves tenha sido o único no futebol, e não foi o único. Eu já tinha passado por outros 2 casos anteriores, em 2005, em Caxias do Sul, com um treinador do Encantado, irmão do Casemiro Mior, Danilo Mior, me chamou de negro coitado, macaco, por discordar de uma marcação de um tiro de meta, onde ele queria o escanteio para a sua equipe, quando ele já está perdendo de 4-0 para o Caxias. Então ele não tinha mais nada para fazer, a não ser me chamar de negro macaco coitado. Foi expulso. Ao ser conduzido pela Brigada Militar até o vestiário, ele continuou me chamando de macaco, favelado, morto de fome, e a Brigada não fez nada. Relatei na súmula, chegou no Tribunal da Federação Gaúcha de Futebol e a punição dele foi de 15 dias de suspensão. Só que essa equipe já estava eliminada da competição. Então, os 15 dias foi só uma justificativa para que ele pudesse voltar a trabalhar normalmente depois. Só que esse caso veio à tona porque um jornalista da Zero Hora, na época, estava fazendo uma matéria, estou falando de 2005, 17 anos atrás. Porque um jornalista da Zero Hora, Jones Silva, estava fazendo uma matéria sobre o racismo no futebol gaúcho, porque naquele mesmo ano tinha acontecido um caso no Alfredo Jaconi. Toda vez que o Paulo César Tinga tocava na bola, a torcida do Juventude ecoava um som de macaco. Eu lembro Aí o árbitro da perfeitamente desse jogo. partida, o Alício Pena Júnior, paralisou a partida, comunicou o delegado, e o delegado comunicou os torcedores e ficou pior ainda. No final da partida foi relatado na súmula, o Juventude recebeu uma punição de 10 perdas de mandos de campo, né, jogando sem torcida, conseguiu reverter e jogou somente 5 jogos sem os torcedores e fora do Alfredo Jaconi no campo do Centenário, mas dentro da cidade. Essa foi a punição que aconteceu. Mas antes desses episódios acontecerem enquanto eu estava atuando, né, que foi o de 2000, competição amadora escolar, 2005 em Caxias do Sul, 2006 em Porto Alegre no campo do Cruzeiro. Mas antes tinha acontecido um outro episódio
com um membro da comissão de arbitragem em 2004. Porque no meu primeiro gauchão, que eu fui indicado a árbitro revelação do Campeonato Gaúcho, teve um membro da comissão de arbitragem, José Mocelin, que é um ex-árbitro, me chamou para ir até a casa dele, porque ele queria fazer um plano de carreira comigo. E eu fui, inocente. Pô, esse cara tá me ajudando. Pô, cara bacana. Cheguei na casa dele, ele me deu um papel e caneta e pediu para eu ir anotando o que ele estava me passando. E eu comecei a anotar. Em determinado momento desse bate-papo e anotações, ele pegou o papel de cima da mesa, pegou o papel, olhou o que estava escrito e disse: bom, a letra é tua mesmo. Nós estávamos em dúvidas na federação se alguém te ajudava a redigir a súmula, porque é um português muito bom e uma letra bonita. E aí eu olhei para ele assim, duvidando do quê? Tu acha que eu não tenho capacidade intelectual de redigir uma súmula de futebol? Não, tu está entendendo errado. Eu disse, não, eu entendi errado, cara. Eu não entendi errado. Eu entendi o que tu quer dizer. Tu acha que eu estava burlando que alguém me ajudasse, a minha mãe, a minha esposa, me ajudasse a redigir uma súmula? Porque tu acha que eu não tenho capacidade para redigir? Não, tu está entendendo errado. Eu disse, não estou entendendo errado. Inclusive, de 6 em 6 meses, eu entrego a minha documentação para vocês. SPC, Serasa, tudo negativado, atestado de bons antecedentes e a minha comprovação de escolarização, de curso superior, pós-graduação e de que eu sou, inclusive, que eu sou concursado no município de Esteio, trabalho no Grêmio Náutico União e trabalho no La Salle de Santo Antônio. Qual é a dúvida que vocês têm com relação à minha capacidade de redigir uma súmula? Então, ele não precisou me chamar de macaco, ele não precisou me chamar de negro sujo. O simples fato dele duvidar... Ele chamou. O simples fato dele duvidar que eu pudesse escrever uma súmula já foi o suficiente para eu entender como iria se desenrolar o restante da minha carreira. Eu não poderia ser somente bom dentro do campo de jogo. Eu tinha que estar atento a tudo o que estava acontecendo fora também. E foi assim que se marcou a minha carreira dentro do futebol. Eu tinha ciência de que, cara, se eu não tiver entre os 3, no máximo 4 melhores árbitros do estado, sabendo que na minha frente tem o Simon, o Gaciba, que já eram árbitros consagrados, e aí ainda tinha, na época, o Fabiano Gonçalves, que era um árbitro negro, assim como eu, mas era muito contestado, muito em virtude da sua, do que da sua competência dentro do campo de jogo. Depois vinha o Leandro Voaden, que era a bola da vez que eles queriam impulsionar, que, inclusive, era um árbitro que não tinha 1/3 da capacidade intelectual que eu tinha naquele momento, porque nem formado e nem o ensino médio ele tinha completo. Mas de mim duvidaram da capacidade intelectual de redigir uma súmula. Ali eu comecei a entender tantas coisas dentro desse ambiente que, quando aconteceu esse segundo caso no futebol profissional, no campo do Cruzeiro, de 2006 a 2014, quando eu ia apitar na Serra Gaúcha, Veranópolis, Caxias, Bento, Farroupilha, Garibaldi, eu não aquecia mais no campo de jogo para evitar os xingamentos racistas, que eram vários. Então, eu aquecia no vestiário sozinho, os meus colegas brancos aqueciam no campo tranquilamente, porque eu precisava me isolar daquela microviolência e violência que vinha frequentemente das arquibancadas. Negro sujo, volta para a África, volta para a selva, escória, lixo. E uma frase que era a que mais me dava raiva, que era: matar negro não é crime, é adubar a terra. Que era assim, o que me deixava com mais raiva daqueles caras. Só que no dia 5 de março de 2014, mesmo eu tendo me preservado desse contato com os torcedores, antes de começar o jogo eu escutei isso, no final do primeiro tempo eu escutei, antes de começar o segundo tempo e no final da partida também. E em todos os momentos eu estava acompanhado da Brigada Militar, que não fez nada. Não fez nada. Compactuou com tudo isso. E no término ainda fui me deparar com o meu carro, depois com as portas amassadas, bananas sobre o capô, bananas no cano de escapamento, e ali para mim foi a gota d'água. Eu disse, cara, aqui acabou para mim. Porque eu não vou ficar quieto, eu vou denunciar e vou até o final. Porque eu já estou numa outra condição agora. Eu já estou reconhecido, já tenho um certo privilégio e benefício
desse espaço de reconhecimento. Sou pai de família, Meu filho na época tinha 10 meses, hoje ele tem 9, e eu não vou me silenciar com essa situação. E aí fui para o enfrentamento. E quando eu fui para o enfrentamento, eu sabia que a minha carreira também ia para o saco, porque é um sistema perverso. É um sistema perverso. O presidente da federação tentou de todas as formas, até 2016, me comprar de alguma forma para que eu me silenciasse. Inclusive, tentou ainda em 2016 que eu fosse até a federação, que foi a última vez que eu fui convidado a ir à federação, porque ele queria promover entre eu e o novo presidente do esportivo um aperto de mão com a imprensa lá para tirar uma foto, para sanar, para selar um acordo de amizade. Eu disse, eu não vou fazer nada disso. Não vou fazer nada disso aí. Agora eu vou até o fim. Eu vou até o fim, porque lá em 2014, quando aconteceu o fato, inclusive, esse clube fez uma queixa, fez um BO, dizendo que eu estava mentindo, sequer em momento algum reconheceu o que fez e me pediu desculpas. Eu não vou aceitar. Nós vamos até o fim, o processo civil e criminal vai continuar rolando. O criminal ele foi arquivado por falta de provas, porque o clube não quis entregar o dirigente que fez o crime lá, mas no civil eu dei continuidade, e aí no final de 2019 eu ganhei a causa, que poucas pessoas sabem, a indenização de 15 mil reais. Então, quem está me ouvindo vai conseguir ter a compreensão de que a própria justiça ela é conivente com esse tipo de situação. Mas não foi uma questão de valor. Não foi uma questão de valor, mas sim o ganhar. O ganhar para mim e chancelar lá no currículo desse clube, racistas, foi a maior vitória desse enfrentamento todo que eu tive a coragem de ir para frente. Márcio, nós temos dentro Nossa. nós temos dentro dessa situação, Márcio, sempre aquela parte da sociedade que vai dizer assim: Márcio, para com isso, se preocupa com futebol, Márcio, deixa disso. Escutei muito isso, Viara. Não faz isso. Escutei isso do Roger Machado agora, né? O próprio Nando Gross, que é candidato a deputado agora, estão falando para o Nando, para de se meter em política, fala de futebol e coisa, né? Então, nas redes sociais, como é que é essa repercussão sempre que tu começa a falar de questões de pautas étnico-raciais? Essa tentativa de silenciamento o tempo inteiro, né? E não aceitação de que a pauta política esteja dentro de qualquer modalidade esportiva, né? Sempre se tenta dizer que política e futebol não se misturam, que política e o esporte não se misturam, só que nós somos agentes políticos, politizados, né? Não tem como silenciar. Essa tentativa constante de silenciamento ela é boa para o sistema porque quanto mais quieto eu tiver quem está sendo oprimido, melhor, porque eu consigo dominar, né? Só que esses mesmos caras que silenciam e adotam essa postura, jogadores, né, quando encerram suas carreiras, se lançam na política. Então fica um negócio contraditório. Porque, cara, vocês tiveram vários momentos para se manifestar politicamente, e eu não estou falando de forma partidária, estou falando politicamente, né? Com questões, com colegas de vocês que sofrem racismo, com questões de homofobia de colegas de vocês que sofrem com isso, de xenofobia em vários lugares que vocês, quando saem daqui ou vão para algum lugar, ou quando alguém de um outro estado vem para cá e é xingado o tempo inteiro, como se fosse um ser inferior, e vocês nunca se prontificam a se manifestar. Só que quando chega o período eleitoral, depois que encerram as carreiras, todo mundo se coloca à disposição da política. Então é um negócio dicotômico. E eu não estou dizendo que seja errado. Eu acho que todos nós temos, sim, né? Cara, se eu acredito que na política eu posso contribuir de alguma maneira, cara, eu tenho que tentar me eleger e buscar algo que realmente eu acredito. Só que a grande maioria é só para surfar numa onda sem saber qual prancha eu vou usar e se vou usar uma prancha. Isso é um negócio que, para mim, é extremamente irritante, porque são esses mesmos que silenciam vários
colegas seus dentro dos vestiários para que não se rebelem, não falem, não se coloquem contrários àquele sistema, porque, de certa forma, está no combo do salário ser xingado, está no combo do salário ser humilhado, está no combo do salário aceitar aquilo pacificamente, porque eu não tenho que pensar, eu tenho que chutar uma bola. A gente está percebendo isso acontecendo muito fortemente com o Roger Machado, e inclusive jornalistas tentando determinar qual é o lugar de fala para ele, negando e ainda acusando de usar a instituição como um instrumento para o proselitismo. Essas pessoas não sabem que a partir do momento que tu sai da tua casa, tudo é política. E nós somos seres e agentes políticos, e cada consciência dessas é impressionante. Viário, nós estamos chegando assim aos últimos minutos dessa verdadeira aula que vai eu te falei. que eu sou suspeito de falar porque eu sou amigo dele, mas eu te falei. Que certamente será um instrumento de alimentação das nossas aulas. Essa aula que a gente está tendo com o Márcio Chagas, ela é uma aula que ecoará em nossas aulas, com certeza. Isso que a gente nem tocou no 20 de setembro ainda, né? Exato, não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Nós não mas eu queria aproveitar... Também. Não, mas calma, só uma coisa, tem uma coisa. Aqueles acréscimos contra o Caxias foram demasiados, Márcio. Não vem com essa. Eu, como bom colorado, não vou esquecer isso. Tu achou que eu não ia lembrar da maior injustiça? Evidentemente, estou brincando, né? Mas não poderia deixar passar. Falo em não, essa eu vou carregar o resto. Isso aí foi em 2011. Já são 11 anos que eu escuto isso aí sempre onde eu vou. Mas te perdoo. E tu pode ainda notar que, mesmo não tendo sido contra o Internacional, são os colorados que ficam mordidos. Lógico! Claro. Ainda mais os colorados que passaram os anos 90, que nem nós, né? Então a gente tem mais a verve secadora do que qualquer outra coisa. Mas eu queria aproveitar em cima da fala do Catani para dizer que eu e o Márcio, a gente aprende um com o outro, né, Márcio? A gente está sempre trocando figurinha um com o outro, fazendo vídeo junto e tudo mais. Mas eu queria encerrar esse episódio trazendo algumas informações para os nossos ouvintes, na toada de tudo que o Márcio falou aqui, que deu essa aula para nós. No dia 5 de abril de 1968, ou seja, um dia depois da morte de Martin Luther King, a professora Jane Elliott, educadora de diversidade americana, produziu um exercício na sala dela que ficou conhecido como um documentário de 1996 chamado Olhos Azuis, e que eu sempre indico para muita gente, porque realmente é fantástico. A parte mais impactante daquele documentário é quando ela chega diante da turma dela de terceira série do ensino médio, formado por brancos e brancas nos Estados Unidos, e diz para eles exatamente assim: aquele que sabe como que um negro é tratado na nossa sociedade, por favor, fique em pé. Ninguém se levantou e ela disse de novo: vocês não estão me entendendo? Aquele que sabe como que um negro é tratado na nossa sociedade, fiquem em pé. Ninguém levantou e ela então disse para a turma: isso é sinal de apenas uma coisa: vocês sabem o que acontece e por isso que não querem ser tratados iguais. Mas a minha pergunta é: por que vocês deixam que isso ocorra com os outros? Essa é a mensagem do documentário Olhos Azuis, e com ela eu conduzo o final do nosso episódio. Eu sou o professor Adriano Viário, junto com o Fábio Catani, conduzi mais um episódio do Batcast. Márcio, meu irmão, muito obrigado. E eu vou agora fazer o seguinte: erguer a plaquinha de acréscimos, e dizer: tu tem 1 minuto para se despedir dos nossos ouvintes, que é a plaquinha que eu estou te dando. Bom, eu acho que até fica difícil encerrar depois desse exemplo que tu trouxe da Jane Elliott, né, que é essa frase. E esse documentário ele está à disposição no YouTube. Quem não conhece pode acessar. Vale muito a pena, porque esse questionamento dela causa um constrangimento total no ambiente. Né? E ela ainda reforça assim:
Vocês não entenderam o que eu perguntei? Isso. Vocês gostariam de ser tratados como os negros são tratados? Levantem. E aquele sorriso amarelo, né, da plateia, assim, e um olhar assustado. Nenhum brasileiro gostaria de ser tratado. Eu faço essa pergunta. Vocês que estão nos ouvindo, vocês gostariam de ser tratados como os negros brasileiros são tratados? Se vocês tiverem coragem, levantem. E depois mandem mensagem, porque eu quero saber qual de vocês teve a coragem de querer ser tratado como os negros brasileiros são tratados aqui no Brasil, no pós-abolição, 134 anos depois, ainda buscando uma reparação histórica miserável através das políticas afirmativas de cotas, que muito é questionado até hoje. Né? A dívida do Brasil com a população afro-brasileira, que são são as pessoas, né, descendentes dos africanos, que aqui trabalharam de maneira escravizada, gratuita, escravizado, violentado, ela é eterna, porque são 134 anos onde os portões se abriram e a negrada foi jogada à mercê da sorte que nunca veio. Usar do exemplo da exceção é de uma canalice total. Observe nos ambientes de vocês, que vocês frequentam normalmente, quantos negros estão frequentando esse ambiente de uma forma de lazer, de uma forma de hobby, de uma forma prazerosa. Não aqueles que estão ali servindo, que são seguranças, que são garçom, pessoas que normalmente estão numa situação de subserviência. Quantas pessoas vocês conhecem? Então, eu encerro por aí, porque é uma reflexão. Eu sei que eu não vou salvar o mundo, mas pelo menos os que estão em volta de mim, eu vou trazer essa reflexão constantemente, através nem que seja do constrangimento, porque esse também é um papel de resistência, trazer o constrangimento e a reflexão. Perfeito. Muito obrigado, Márcio. O Márcio cumpriu a tradição, era para ser 1 minuto, ele usou 7 minutos no final da plaquinha. Márcio, muito obrigado por tudo isso novamente, valeu muito a pena. É a segunda vez, você que está ouvindo agora aqui, vá lá no início e busque a outra participação do Márcio comigo, quando ainda era só eu que fazia o Batecast, e a gente pode também aí sempre estar trocando ideias por aqui. Márcio, muito obrigado. Catani também. Esse foi o Batecast. Márcio, tchau, tchau. Sensacional.